Podcast Placagem, o teu podcast de rugby. Olá, Rugbyman, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do teu podcast de bola oval, o desporto rugby, e portanto, podcast Placagem. Uma vez mais aqui estamos, eu sou o Cláudio Fonseca, estou aqui acompanhado pelo António Aguilar e pelo António Henriques. Meus senhores, muito bem-vindos. Sendo que esta foi uma jornada atípica, não é? Portanto, não tivemos o jogo entre a França e a Escócia como nós já tínhamos dado nota no episódio número 10, portanto este é o episódio número 11 e, portanto, vamos aqui também analisar aquilo que foi a vitória, surpreendente ou não, de Gales sobre a Inglaterra, que já lhes valeu a Triple Crown, portanto, que é uma coisa exclusiva para quem é das Ilhas Britânicas, e enfim, uma vez mais, a Itália abriu o campo todo para, enfim, na cidade eterna, haver uma eterna derrota também, e desta vez foi a Irlanda que venceu, não é? Portanto, por uma margem também considerável, semelhante à da França. Quem quer começar? Depende da importância que dás. Vamos começar pela Itália. Vamos começar pela Itália, que foi o primeiro jogo. Itália, não é? Sim, podemos ir. Pobrezinhos. António Henriques, em relação à Itália, todos. Em relação à Itália, eu já os trato por tu. Pronto, o Franco Smith manteve a confiança na mesma equipa. No aquecimento lesionou-se o médio de formação e, portanto, teve que jogar o inglês Callum Bradley, mas tem uma avó italiana e, portanto, pode representar a Itália. Curiosamente, é um bicampeão do mundo sub-20, inglês, uma coisa interessantíssima, não é? Foi capitão dessa equipa, em 2014 foi campeã do Mundial, era co-capitão, o outro era o Mario Itoje, e realmente qualquer dos dois campeões do mundo não tiveram grande coisa neste fim de semana. E, portanto, a Irlanda, que estava a ter o pior início de 6 nações de sempre da sua história, nunca tinha perdido as 2 jornadas inaugurais, venceu bem. Andy Farrell diz que espantou alguns fantasmas. Vamos ver. Dentro de 2 semanas vai a Murrayfield, depois vai receber a Inglaterra. O torneio, em termos de triunfo, está completamente arredado. Com esta vitória de Gales, neste momento basta fazer as contas. E, portanto, desde que Gales ganhe em Roma, o que é normal, já só há uma equipa que pode bater Gales, que é a França. Portanto, a Irlanda vai-se ficar numa posição, poderá ser segundo, poderá ser terceiro, mas a vitória já não. Estreou jogadores, lá está, pôs gente nova na equipa, um novo médio de formação, também um novo segunda linha, jogadores de 21 anos, e, portanto, as boas notícias para a Irlanda são que Jonathan Sexton voltou um bocadinho ao seu melhor nível. Jogou 80 minutos, como eu referi na altura, era uma coisa rara em Sexton, porque ele estava um bocadinho colado ali por cordas, por cordéis, e acabou por conseguir jogar. Ainda no último minuto é ele que faz a assistência, o passe final para o ensaio do Keith Earls, e é um passe espetacular. Não sei quantos médios de abertura no mundo conseguiriam fazer aquilo que ele fez. Ele marca 18 pontos, acerta todos os pontapés, portanto fez as 6 conversões dos ensaios e mais 2 penalidades. Portanto, foi irrepreensível. Jonathan Sexton, grande exibição do Tad Burn, mais uma vez o homem que trabalha brutalmente, jogou as primeiras 2 jornadas como segunda linha, agora já foi jogar, jogou como número 6, como flanqueador do lado fechado. Ele joga em qualquer posição, se for preciso faz de médio de formação, ele tem que estar em campo para o Andy Farrell, e portanto a Irlanda está viva, recomenda-se, e certamente, portanto, que os jogos, quer em Murrayfield, quer diante da Inglaterra, vão ser jogos bons para a Irlanda mostrar que está num bom caminho. A questão é esta, não era? Como estávamos a falar em off, não há grande novidade, por assim dizer, aquilo que são os jogos com a Itália, acabam por ser sempre um pouco mais do mesmo, não é? Só não sabemos se a Itália vai melhorando um bocadinho ou se vai melhorando alguns pontos no seu plantel. Mas Itália chegou este ano a fazer uma coisa que ainda não tinha acontecido nas 6 nações deste ano, que é chegou a ter 2 jogadores com cartão amarelo no mesmo período. Portanto, chegou a jogar com 13 contra 15, com os 2 amarelos aos jogadores italianos, e, portanto, realmente a equipa está indisciplinada. O único jogador que se vai distinguindo é realmente o Paulo Garbizzi. É um belíssimo, aquele número 10, é um belíssimo jogador, 20 aninhos,
Se ele não tiver lesões, o futuro realmente é dele e é bom. A Itália está a precisar muito, muito disso. Pronto, só que lá está, isto acaba por ser Isto acontece em todas as modalidades, não é? Temos às vezes estrelas, não é? Que só conseguem ir longe nos seus clubes e não conseguem ir nas seleções, não é? Porque as seleções também não andam, porque é preciso 11 ou são precisos 15 elementos para uma seleção andar, não é? Portanto, às vezes há aqueles... Mas o Garbisi não tem sorte que na equipa dele na Itália também não anda, não é? Também está em último lugar na sua conferência no Guinness Pro 14. Eu acho que o Garbisi vai ter que fazer a mesma coisa, António, que fez o Matteo Binozzi, que foi para a Inglaterra, o Tommaso Allan, o Michele Campagnaro, lembro-me de todos os jogadores que andaram nos Exeter Chiefs, estão agora nos Wasps, e eu acho que o jogar assim, com aquela imaginação, que muitas vezes falta em alguns números 10 ingleses, eu acho que o Paulo Garbisi vai seguir o caminho que durante anos fez o último o grande médio de abertura italiano, que era o italo-argentino Diego Domingues, e portanto o Paulo Garbisi mais uma época ou duas e vai estar a jogar ou no top 14 ou na Premiership. Sim. Eu gostaria só de acrescentar algo que não tem muito a ver com o jogo, o António já disse tudo sobre isso, que é o facto da Itália, se nesta edição do Seis Nações não conseguir nenhum ponto, e portanto somar 5 derrotas, poderá a própria Itália estar a dar um contributo decisivo para que o tema que já foi levantado por algumas pessoas nas primeiras jornadas do torneio, que é o facto de poder a organização do torneio admitir que haja uma permuta entre o último dos Seis Nações, neste caso a Itália, que tem sido recorrentemente, com o primeiro do Rugby Europe Championship, os potenciais candidatos, e o principal, aliás, é a Geórgia, e que poderá isso ser equacionado, e julgo que era uma decisão justa, pelo menos para testar essa decisão. Não, pelo menos poderiam fazer nós sabemos que que há se razões fala... comerciais mais fortes do que propriamente desportivas, neste caso. Mas falam daquela hipótese, um jogo de barragens, quer dizer, podia-se fazer um play-off, quer dizer, claramente, se a Itália merece, é muito superior, então que o justifique no jogo com a Geórgia, pelo menos isso, que não fosse automático, mas pelo menos ou em um jogo ou em 2 jogos, claro, que fizesse isso, sim, pelo menos aceito casos isso. Pois, acho que sim, acho que sim. Aliás, há playoffs entre as outras divisões. Portanto, é verdade. Até jogado sempre na equipa que está no andar de cima. Portanto, poderia ser jogado sempre em Itália, mas pelo menos daria sempre uma hipótese, e há quem defenda isso até dentro da própria Itália, porque diz que isso iria certamente ser um grande jogo, era um jogo pelo menos que ia fazer crescer um bocadinho, aquele jogo é aquele que a gente tem que ganhar, era capaz de ser interessante, mas não sei. O rugby mundial é um bocadinho conservador, mas aqui e ali vai mudando coisas e, portanto, vamos ver. Sim. Bom, então vamos para aquilo que é o jogo mais importante desta... À partida não seria este, talvez fosse mais uma Escócia-França pela questão também da disputa do título, né? Portanto seriam dois jogos claramente equilibrados, mas obviamente que só este é que se disputou, da Inglaterra com o País de Gales. António Aguilar, como é que viste esse jogo? Sentado, pensei. Sentado. É um jogo, digamos, cheio em todos os sentidos. Número de pontos marcados, ensaios, lances que suscitaram muita dúvida, não digo polémica, mas dúvidas, e são legítimas. Um árbitro também, por via desses lances, em foco. E depois, curiosamente, nas declarações finais dos dois capitães, mais um exemplo que o rugby deu, na forma como, sobretudo o capitão inglês, muito, digamos que, não digo provocado, mas um bocadinho pressionado pelas perguntas da jornalista da BBC, que queria arrancar mais qualquer coisa e comentários ao capitão inglês sobre o árbitro francês, e ele escusou-se e disse que era um problema que a equipa tinha que resolver. Portanto, uma muito delicada e até diplomática, ele, digamos que se imiscuiu de comentar as decisões do árbitro. E realmente também em relação depois
que o capitão também disse que queria decidir dentro do seio da equipe. E, portanto, isso, parecendo que não, foi mais um fator interessante neste jogo, que, pronto, dentro das 4 linhas, 30 minutos, teve realmente lances curiosos, algumas jogadas com qualidade. Não foi um jogo espetacular, não foi daqueles jogos que nós, este fim de semana, temos o privilégio de ver em pequenos resumos que nos chegaram do Super Rugby até Aroa, na Nova Zelândia, aquele fantástico jogo entre os Highlanders e os Crusaders, que é uma coisa realmente do outro mundo, mas isso é outro rugby, nós temos que agora falar da Europa e destes 6 nações. E, portanto, é um jogo que o País de Gales acaba por justificar plenamente o triunfo. Os jogos têm sempre aquela abordagem que até que ponto é que houve realmente mérito de uma equipa e depois há o demérito dos outros, mas quer dizer, é o mérito do País de Gales que força, em alguns momentos, uma Inglaterra que voltou a ser muito faltosa, tem sido um dos aspectos mais criticados. Eles não conseguem, nos 3 jogos que realizaram, fizeram 41 faltas. E agora com o País de Gales foram 15. Portanto, 15 faltas, que na reta final do jogo penalizou imenso a Inglaterra. Já lá iremos, portanto, para começar cronologicamente, o País de Gales entrou melhor, claramente dos regressos do Jonathan Davis, do Josh Adams e do Josh North na linha 3/4. O Josh Navidi também na terceira linha veio dar mais agressividade, mais capacidade de transporte de bola. Isso foi muito importante. E os primeiros 20 minutos são claramente, 20, 25 minutos são claramente do País de Gales. O País de Gales que depois, evidentemente, do tal lance polémico que acontece por volta, agora aqui os tempos não tenho muito, mas sei lá, 17, 18 minutos da primeira parte, 17 minutos precisamente, há o tal lance que é aquele que me deixa mais dúvidas, é o mais polémico, porque há uma penalidade assinalada dentro dos 22 metros contra a Inglaterra, e é numa sequência daquelas faltas que o senhor Pascal Gozer assinala e bem, sobretudo à terceira linha inglesa, em especial a mais do mesmo, já o tinha sido assim contra a Escócia, na primeira jornada. Fiz 5 faltas, vê lá. O Mário Itoje deu 5 penalidades, 5. Das 15, 5 foram dele. No jogo de ontem. Do jogo de ontem. Um terço. E, portanto, o árbitro assinala essa penalidade, mas há uma paragem de jogo porque o senhor Pascal Gozer manda o capitão inglês, o Owen Farrell, vai falar com os jogadores porque vocês estão a cometer muitas faltas. E o Owen Farrell desloca-se para pé dos seus colegas. Ups. Aqui a questão da internet do Aguilar. A net está estranho. Disse time off e manda o capitão inglês falar com os colegas. Não dá o tempo suficiente. E, portanto, quanto a mim, é muito exagerado. Portanto, devia dar um pouco mais alguns segundos e, não olhando se calhar para os jogadores ingleses, levanta o braço e diz time on. Para a partir do momento que é time on, imediatamente o Biggar, que tinha a bola ao pé dele, estava ainda para decidir se aos pontos, que eram 3 pontos garantidos, se podia fazer outro tipo de lance, outra opção, ao ver que os jogadores ingleses estavam praticamente todos de costas. O árbitro na ala esquerda e joga ao pé, como pode fazer, ao pé, mete a bola no canto esquerdo e apenas o Josh Ford estava mais ou menos perto daquela zona e consegue ainda, enfim, esboçada, mas chega atrasado. O Josh Adams capta a bola no ar com grande segurança e já está dentro da área de validação e faz um ensaio. Claro que os jogadores ingleses reagem, o capitão vai falar com o Pascal Gozer e o Pascal Gozer apenas diz que eu já tinha dado quer dizer, tinha assinado o time on, portanto vocês tinham que estar com atenção. Enfim, é uma
é uma abordagem um bocadinho desleixada quanto a mim do árbitro, precipitou-se quanto a mim, e depois não podia voltar com a decisão atrás. Pronto, esse lance faz com que o País de Gales passe do 3-3 para 10-3, não é? E depois ainda na primeira parte, por volta de meia hora... Não, faz 10-3 na conversão. Exato, é isso. 10-3 com conversão. Sim. Faz-se logo os 7 pontos, 5 mais 2, porque quando sai, o primeiro sai galês é transformado. E, portanto, perto da meia hora, aos 28, 29 minutos, os 29. Há então o outro lance, e é uma os 29, 24. É um ataque da linha 3/4 galesa, que na primeira parte esteve sempre muito mais por cima e mais perigosa, mais incisiva, porque a entrada dos tais 3 jogadores que eu disse foi realmente muito influente no aspecto ofensivo, e há uma jogada em que há um pontapé raso, um grabber, não sei se é acho que é do Josh Adams, não tenho a certeza, e Josh Adams, que é o ponta do lado esquerdo, e junto ao corredor de 5 metros, muito perto da linha, quem estava era o ponta do lado direito, o Louis Rees-Zammit, que vem do outro lado contrário para criar um homem a mais, portanto, a tal maior inspiração da linha 3/4 galesa. Esse grabber coloca a bola nas costas da defesa dos 3/4 ingleses, e depois, na recepção da bola, o ponta galês vai com uma mão, enfim, que o ressalto foi um bocadinho desfavorável, vai com uma mão captar a bola, faz uma espécie de colher, a bola resvala na mão direita, e depois, curiosamente, não vai para o solo, mas desliza pela parte posterior da coxa dele, da perna, até ao solo. Ao solo, a bola, vem o placador inglês, que com o joelho, que é o Annie Slade, projeta a bola para a frente, e a bola vai parar dentro da área de validação, praticamente dentro da validação inglesa. Surge embalado o Liam Williams, que acompanhou muito bem, nunca desistiu, que jogou a 15 neste jogo, e o Liam Williams faz o ensaio. É realmente um lance que só com a videoarbitragem foi possível, digamos que, decifrar, sendo que, por sinal, o auxiliar do Pascal Gauzer tinha dito já que a impressão dele era que era lance para ensaio. E depois o Alex Ruiz, que foi o vídeo-árbitro, o francês, acabou por validar. É um lance que se aceita, porque, visto várias vezes em slow motion, realmente o detalhe das imagens permite, digamos, que a situação é aceitável e que a decisão, portanto, acabou por ser legítima do trio de arbitragem e do vídeo-árbitro. E, portanto, com 6, e depois, a partir dos últimos 10 minutos da primeira parte, a Inglaterra realmente cresceu, reagiu, tinha que o fazer, e acabou por marcar um excelente ensaio pelo Anthony Watson. Uma boa manutenção de posse de bola em 2, 3 fases por parte dos avançados, ingleses já dentro dos 22 metros do País de Gales, e é uma finalização perfeita do Anthony Watson, depois de um excelente passe do detonador, do Jamie George, um passe tenso que permitiu que o Watson, quando captasse a bola e a tivesse nas suas mãos, tivesse tempo para decidir aquilo que era recomendável. E foi, sem dúvida, um step muito bem feito de fora para dentro, que iludiu a primeira placagem, creio que é do Liam Williams, e depois embalado a curta distância, marcou sem qualquer tipo de hesitação. 17-14 ao intervalo, e depois, na segunda parte, houve mais equilíbrio, quanto a mim. No entanto, os galeses foram mais eficazes. E até acabaram por conseguir marcar logo aos 9 minutos da segunda parte, aos 49, um ensaio que tem de novo a ver um pouco, e os ingleses nisso parece que não tinham aprendido com o lance que originou o primeiro ensaio do País de Gales. Houve uma falta nos 22 metros ingleses, o árbitro assinalou a falta, e o médio de formação, o Kieran Hardy, do País de Gales, joga rapidamente, à mão, ele próprio,
e a defesa inglesa está completamente desconcentrada. Aliás, essa falta na formação espontânea no REC, em frente aos postos, está aí a 10, 12 metros dos postos, do segunda linha, o Johnny Hill, aquele segunda linha dos Exeter Chiefs, é uma falta completamente disparatada, uma situação, entra completamente lateral na defesa do REC, é uma falta infantil que não é admissível num jogador internacional e ainda por cima numa seleção como a Inglaterra. E, portanto, eram 3 pontos certos, mas realmente o meio da formação foi muito ousado, excelente visão, arriscou e marcou o ensaio sozinho perante a apatia da defesa inglesa. Com esse ensaio, depois foi transformado, ficou 24-14 e com o 24-14 o Farrell depois ainda consegue fazer o 24-17, a Inglaterra consegue ainda um segundo ensaio e tem o mérito de reagir, e com o mérito, o ensaio é do médio de formação Ben Yanks, que também à saída de um REC nos 22 metros do país de Gales, faz uma finta de passe, ilude a terceira linha galesa, fura quase pelo eixo e nas franjas, no eixo da defesa do país de Gales, marca um excelente ensaio e a Inglaterra, com todo o mérito, naquilo que foi talvez o seu melhor período, empata a 24 pontos. E aí pensava-se que os ingleses poderiam realmente discutir o jogo e quizá sair com uma vitória de Cardiff. Mas voltou a tal história das faltas e o banco, os jogadores do banco que entraram para a Inglaterra não trouxeram mais-valia, enquanto que do lado do país de Gales, sobretudo a entrada do meio de abertura do Callum Sheedy foi determinante no jogo ao pé e sobretudo na sua eficácia nos pontapés colocados aos postos. A Inglaterra, portanto, como eu disse, e os seus avançados em particular, continuaram a fazer faltas. O Mario Itochi também voltou a fazer mais uma faltinha na segunda parte e o Callum Sheedy foi paulatinamente e com 3 pontapés de penalidade colocou o país de Gales a vencer por 33-24, com 9 pontos à maior e faltavam 5 a 6 minutos. Portanto, isso foi um golpe psicológico também forte nas aspirações inglesas. Tinham marcado por 2 vezes em 4 minutos e meio, 5 minutos, o que era sem dúvida uma missão dificílima, e nos finais voltou o país de Gales a passar a dominar a posse de bola, a montar fase à mão, e na última visita aos 22 metros ingleses acabou por marcar um seu 4º ensaio, que veio ainda adornar mais e valorizar esta difícil vitória, porque os números enganam um bocadinho, são algo excessivos, são 16 pontos de diferença, é um castigo demasiado duro para os ingleses, mas eles só têm que se queixar de si próprios, porque realmente fazer 15 faltas, bem sei que o país dele fez 9, não é? Mas as faltas inglesas foram numa altura do jogo em que não deveriam ter acontecido. A partir do momento em que empatam a 24 pontos, teriam que ter outra abordagem, teriam que ser mais eficazes e não o foram. Também há que dar nota à capacidade defensiva do país de Gales, voltou a impressionar. Voltámos a ver a terceira galesa em grande a defender. Tipuric, Navidi e, sobretudo, o Taluto e Fauletal fez um jogo realmente gigantesco. Aliás, foi eleito o melhor em campo e de forma muito justa. E também dar um especial enfoque ao Alan Jones, o capitão, que voltou a ser um grande líder. E eu acho que essa é uma das diferenças entre este país de Gales e a Inglaterra. A Inglaterra não tem um líder em campo. Já falta-lhe um número 10, quanto a mim. O George Ford passa a bola, dá uns pontapézinhos, mas aquilo em termos de inspiração, de abrir uma linha de passe para que os centros entrem para qualquer coisa, isso não existe em George Ford. O Farrell não tem mão nos seus jogadores, porque, não sei, ou arranjam um líder no pack avançado, ele não tem ou mão então nele as coisas próprio. correm mal, porque Ele não tem mão nele próprio, como é que ele podia ter mão nos jogadores? Não é? Ele não tem mão nele próprio, como é que ele podia ter mão nos jogadores? O Owen Farrell é o Owen Farrell, claro.
Quanto a mim, portanto, estava portanto, a sublinhar a influência do capitão galês, e eu gostava de ser mosca para poder ouvir, e não se consegue ouvir aquilo que ele diz aos seus colegas de equipa. Li uma coisa muito curiosa de um dos seus jogadores que afirmou que basta um olhar às vezes do Alan Jones para um dos jogadores da sua equipa, da seleção galesa neste caso, para que eles percebam logo o que ele quer dizer com o olhar. Portanto, não é preciso falar muito, digamos que o perfil de líder está todo lá e os seus jogadores respeitam-no a 100%. Portanto, há um comando dentro das 4 linhas que é muito importante para gerir os momentos do jogo e para saber aquilo que é preciso fazer no momento certo para conseguir as vitórias, e neste caso o País de Gales com uma 3ª vitória, já com a Triple Crown conquistada, é mais um injetar de confiança no grupo, não é? E o NPVA que vai marcando pontos e, para já, aquelas nuvens negras que pairavam na Autumn Nations Cup, estamos a falar de novembro último, portanto há 3 meses atrás, já estão completamente dissipadas e claro, o País de Gales é agora o favorito principal à conquista do título no Seis Nações, e também com o Grand Slam, porque não dizê-lo. Tem esse jogo realmente muito difícil, que vai na última jornada em Paris, diante da França, e portanto eu agora, para fechar, só tenho que lamentar este rude golpe que foi o adiamento do jogo França-Escócia. Foi uma pena, porque, como eu já disse na antevisão desta ronda, o torneio já não é o mesmo, porque estar um jogo destes suspenso para ser realizado, não sabemos quando, não é? E espero que se encontre uma solução para que o seja. Não creio que seja antes da 4ª jornada, portanto, quando muito será logo no fim de semana a seguir à última ronda, não é? Pelo menos seria essa a solução ideal quanto a mim, porque não estou a ver que o jogo ser projetado para se realizar em junho ou julho, na janela internacional, é um desvirtuar por completo da competição e não faz absolutamente sentido nenhum. Vamos ver o que é que os responsáveis das 2 federações vão digamos, conseguir alcançar. Vamos lá ver se não... Vamos lá ver se não vai ser pior, porque ontem soube-se que a ministra do Desporto francês já chamou ao seu bureau o Bernard Laporte, o presidente da Federação Francesa, porque não gostou nada disto. Não gostou nada do levantamento da bolha à seleção francesa. Soube que os jogadores em Dublin, na 3ª parte ou pós-3ª parte, saíram para ir comer waffles, se calhar acompanhados por cerveja, mas a desculpa foram os waffles. E, portanto, ela diz que vai colocar algumas questões importantes a Bernard Laporte e, se não forem respondidas em conformidade, proíbe a França de fazer os próximos 2 jogos. Portanto, o que está aí neste momento agora nas parangonas, quer do L'Équipe, quer dos jornais online franceses, é que a possibilidade da França ser proibida, tal como aconteceu no Championship com a Bélgica, foi proibida de ir à Roménia pelo governo belga, ser o próprio governo francês considera que estão a pôr e a dar mau nome ao desporto francês. Aliás, a França, como sabem, está de novo a piorar, a vaga está a aumentar, Paris está de novo a fechar, há cidades como, por exemplo, Dunkerque, que está completamente isolada. Portanto, a França não está nada bem e a ministra, acho que é tesa e não gostou nada de ver a França, e, portanto, vamos ver se o jogo não vai ficar só em atraso ou se não vamos ficar com mais 2 jogos. Então aí sim daríamos razão, o torneio 2021 era uma desgraça. Bem, vamos ver. Mas é muito isto, porque a França, por exemplo, não está em confinamento, não é? Portanto, cada cidades estão a ser autónomas. Não há um confinamento nacional geral. Acho que não. Por exemplo, hoje ainda é isso que eu estou a dizer, não há. Está confinado. Sim, tem sido iniciativas camarárias, por assim dizer. Portanto, eles não... Olha, relativamente ao jogo, só dizer aqui umas coisinhas. Convém dizer, e realmente isso foi dito também nos órgãos de comunicação que eu li ontem e hoje, esta, apesar de tudo, foi a melhor exibição inglesa do torneio. Isso é indesmentível. Foi realmente, como o António referiu,
muito penalizada pela indisciplina, mas, como referiste, aquele ensaio do António Watson, o próprio ensaio do Ben Young, são dois belíssimos ensaios. Não vimos contra a Escócia e a Itália, também praticamente, apesar de ser uma fraca oposição, não vimos eles deslocarem-se tão bem, e realmente já vimos um Billy Vunipola a mostrar que realmente é o número 8 de seleção, e portanto houve ali já realmente exibições que provaram que a equipa estava a subir. Agora realmente encontraram Gales de uma maneira como nós se calhar ninguém esperava. Reparem, há 23 anos que o país de Gales não marcava 4 ensaios à Inglaterra, portanto desde 1998, e portanto é muito tempo sem marcar 4 ensaios à Inglaterra. Claro que os maldosos dirão, não foram 4, foram 3, porque o quarto foi marcado por Pascal Gauzer. Não acho que realmente o Gauzer não foi simpático, não foi elegante, não foi cortês para os ingleses, mas não é por isso. Reparem, o Gales, apesar das tais faltas inglesas, chuta 4 pontapés aos postes, marca os 4, enquanto que os ingleses têm 5 pontapés aos postes e marcam também 4. Portanto, conseguiram ter mais pontos de penalidades os ingleses do que os galeses. Portanto, o problema foi realmente os ensaios. E depois, realmente, as tais exibições ali referidas, absolutamente notáveis, em especial a terceira linha. A terceira linha galesa fez uma exibição que eu quase que diria All Black, porque realmente só me faziam lembrar. Quando eu disse, e digo e repito, que Justin Tipuric é o asa europeu mais parecido com o asa neozelandês que há neste momento da atualidade, é verdade. Só para terem uma noção, ele, nas primeiras 2 jornadas, fez 45 placagens. Ontem fez menos, mas mesmo assim a sua média passa perto das 60 placagens em 3 jogos, que é algo absolutamente impressionante. Depois, Josh Navidi, como diziam os galeses, com Navidi em campo, Gales sobe sempre uns patamares. E depois, Faletau ontem encheu o campo, Faletau ontem parecia-me que eu estava a ver Kieran Reid a jogar, quer dizer, parecia realmente um neozelandês. Jogou realmente enormidades, mostrou-se a Warren Gatland como o que aconteceu há 4 anos, em 2017, ele pode ser o titular da camisola 8 dos Lions, como foi em 2017, e se há realmente uma compita entre ele e o Vunipola, ontem ele marcou muitos pontos em frente ao Gatland, que, como se foi visto ontem na transmissão, estava lá a assistir ao encontro. Depois, mais uma vez, vou ter que referir, quer dizer, o Pivac, devemos depois falar mais à frente quando falarmos em destaques e figuras, o Pivac esteve mais ou menos muito bem. É curioso quando nós dizemos que Gales tem uma profundidade de plantel fraca, porque as dificuldades económicas das equipas galesas estão realmente a causar problemas. O que é um facto é que o Kieran Hardy, que até não joga no país de Gales, entrou para o lugar do titularíssimo Gareth Davis, também o Rhys Webb, que está agora lesionado, portanto este Kieran Hardy seria para aí o 5º médio de formação da ordem de mérito do Pivac, e fez um grande jogo, marca um belo ensaio, e portanto foi ótimo. E depois o Callum Sheedy, nós andávamos a ver o Callum Sheedy, quer nos Bristol Bears, quer no Championship, na Premiership, quer na Taça dos Campeões Europeus, ou mais precisamente o ano passado na Challenge Cup, em que ele ajudou os Bristol Bears a vencer. Callum Sheedy é um jogador de mão cheia, não é para todos, ele estreou-se há 2 ou 3 jogos, teve 3 possibilidades aos postes, marcou as 3 penalidades, além de ter convertido os 2 ensaios. Ele tinha entrado há 2 minutos para o lugar do Dan Biggar e converteu logo o ensaio do Hardy, também era frontal, também era fácil. Então, o facto é que fez 5 pontapés aos postes, acertou os 5, e portanto todo o crédito e homenagem ao Pivac, que arrisca com jovens e merece realmente tudo isto que lhe está a acontecer e que é muito bom. Sim, é um pouco daquilo que vai contra a corrente quando nós fizemos a antevisão das 6 nações no seu geral, e também aquilo que eram as casas de apostas no início, também colocavam o país de Gales como penúltimo ou antepenúltimo da classificação deste mesmo torneio. Vamos dizer agora aquilo que é uma rúbrica deste podcast, que é a figura, o destaque e o vilão. Portanto, vamos começar então com o destaque. Aguilar. Para mim, o destaque, insisto, o destaque, infelizmente, é pelo lado negativo, e que é
o cancelamento ou adiamento do jogo França-Escócia, que dá uma forte machadada na normal sequência do torneio e vamos ver como é que isto tudo acaba. E, no fundo, prova que a França, ao viajar até Dublin, a sua comitiva não soube cumprir, enfim, os protocolos que estão estabelecidos relativamente a estas deslocações, e agora resta ainda analisar se, nas outras deslocações que, por exemplo, a Irlanda fez nesta ronda a Roma, como também irão acontecer outras viagens, a próxima será do país de Gales, também a Roma, se vão haver ou não casos de Covid no seio dos irlandeses ou dos próprios galeses. Portanto, se isso não acontecer, é prova cabal que foi a França que, no fundo, acabou por dar um tiro no pé, e não só no seu pé, como também poderá, infelizmente, arrastar, como dizia o António Henriques há bocadinho, para o adiamento dos seus 2 jogos que tem ainda que fazer a França, não é? No torneio. Portanto, isso pode, sem dúvida, deixar uma mancha enorme e obrigar o torneio, tal como o ano passado, mas isso são circunstâncias, enfim, do Covid, também não, há que também considerar esse aspecto muito difícil de podermos dar garantias, mas que obrigar ao resto do torneio poder ter que ser disputado em outubro, como foi na edição anterior, e isso temos que aceitar, porque são as circunstâncias atuais da pandemia em todo o mundo. Muito bem. Henriques? Para mim o destaque, também um pouco pela negativa, são as arbitragens. As arbitragens, quer em Roma, quer em Cardiff, tiveram problemas. Claro que o jogo com a Itália, para os irlandeses, foi fácil, não houve problema nenhum, mas há um erro absolutamente inconcebível do TMO, o senhor... como é que se chama Esperem só um bocadinho. Italiano, Não. Não. O vídeo-árbitro. Este homem. Sou Romain Poit, como árbitro. É aquilo que a gente já sabe, mas pronto, é um dos melhores árbitros do mundo. Esteve na final do Mundial como auxiliar do Jérôme Garcés e foi o vídeo-árbitro do Mathieu Renal. Mathieu Renal é um bom árbitro, está a subir, claramente, mas foi muito mal auxiliado, porque ainda dentro dos primeiros 3 minutos de jogo, Ian Anderson faz um ensaio claríssimo, não perde o controle da oval de modo nenhum, e uma conversa em inglês dos 2 franceses, que é uma coisa verdadeiramente impressionante, ele acaba por dizer, Romain Poit, que não é ensaio. E, portanto, realmente os irlandeses não precisaram disso para nada, logo depois, praticamente 2 minutos depois, estavam a marcar o ensaio inaugural, mas para ti, amou assim, então eu não preciso, vou buscar o Fábio Veríssimo ou o Tiago Martins, ou, não é, que temos cá pior, não é? O João Pinheiro, temos pior que isso, portanto não valia a pena. Depois, já referimos também a arbitragem em Cardiff, não é pela arbitragem, aliás ainda hoje estive a ler uma coisa muito curiosa, escrito pelo antigo defesa e menino querido de Eddie Jones, a seleção inglesa, Mike Brown, o antigo, foi quase centurião também pela seleção inglesa, e Mike Brown diz que é inconcebível a maneira como os ingleses reagiram, porque, como ele refere, nos test matches pela Inglaterra, há uma coisa que nós sabemos, à terça-feira é o dia em que trabalhamos o árbitro, e portanto nós trabalhámos, sabemos tudo sobre o árbitro do jogo de sábado, e portanto eles sabiam muito bem como é que Pascal Gauzer analisa os racks, os golos, os cartões vermelhos que mostrou, que é tudo trabalhado, tudo. Pascal Gauzer fez uma parecida, ainda em outubro passado, o jogo entre o país de Gales e a Inglaterra para o Nations Cup, também jogado rapidamente à mão, também com o Dan Biggar a chutar e também com os ingleses a dormir. Na altura a coisa não correu tão mal, mas portanto eles estavam mais que avisados e portanto não é desculpa o árbitro, foram realmente 7 pontos se calhar dados, o que é um facto é que nesse aspecto Pascal Gauzer, apesar de ele também estar de acordo que o segundo ensaio, o ensaio do William Williams, apesar de inicialmente parecer que é falta, aliás a reação do Rhys Emmett é muito curiosa, porque ele pede desculpa, abana a cabeça, diz que chatice, fiz um adiantado,
desesperado, e no final, quando ele diz try, é muito curioso, o realizador mostra a cara dele, abre os olhos todos a dizer, olha, passou por mim, ótimo. Mas, portanto, apesar de tudo, eu acho que as arbitragens, mesmo não tendo grande influência, desculpem os fanáticos ingleses, acho que não têm, eles perdiam se calhar o jogo na mesma, o que é um facto é que tiveram influência, e ainda hoje também o grande médio de abertura neozelandês, Andrew Mertens, depois de analisar os dois jogos, escreveu num artigo no Sydney Herald desta manhã no australiano, dizendo que temos que começar a mexer um pouco nas arbitragens, árbitros que não têm se calhar bem a noção do que é o jogo, e até faz uma chamada a Steve Hansen, o antigo selecionador neozelandês e campeão do mundo em 2015, dizendo que arranjem um comitê, e eu apresento já o meu favorito para líder desse comitê, é alguém que foi jogador, foi treinador de equipas, foi treinador de seleções, quer na Europa, quer no mundo, foi campeão do mundo, foi adjunto de um campeão do mundo em 2011, Steve Hansen desafia o World Rugby a trabalharem um pouco mais os árbitros, porque aquilo que se viu no fim de semana na Europa não foi bom, aquilo que se viu também no fim de semana no Super Rugby australiano, em que há um cartão vermelho, outra vez ali tocando um pouco na cara, etc, as arbitragens estão a começar a ficar um bocadinho polémicas, e isto, como dizia o grande Nigel Owens há uns anos, isto não é futebol. Isto não é futebol, meus senhores, isto é rugby, e no rugby nós não estávamos habituados a ter estas discussões sobre árbitros. Muito bem. Henriques, mantenho contigo. Para ti, quem é que é a figura? A figura tem que ser o NPVAC. O NPVAC, com aquela calma neozelandesa, ele está a seguir, está sentado na mesma cadeira que nos últimos anos foram ocupadas por outros 3 neozelandeses, Graham Harris, Steve Hansen, Warren Gatland, e ele com calma, paulatinamente, está a levar a água ao seu moinho. Reparem, ele em 2020, Gales só tem 3 vitórias, venceu por 2 vezes a Itália e 1 vez a Geórgia, e portanto, como dizias há pouco, Cláudio, quando chegou o início de 2021, dizia-se, bem, o país de Gales vai ganhar à Itália e talvez consiga mais uma vitória zeca. O que é um final é que em 3 jogos tem 3 triunfos. E depois de um 5º lugar no último torneio das 6 Nações e também um 5º lugar na Autumn Nations Cup, recordemos, eles foram 5º classificados, neste momento já têm uma Triple Crown, refira-se à 22ª para os galeses. Só para terem uma ideia, a Escócia tem 10 Triple Crowns, a Irlanda tem 11, o país de Gales tem 22, só está atrás das 26 da Inglaterra, e está um pouco agora seguindo as águas do compatriota, Warren Gatland, que foi o único treinador do mundo a conseguir 3 Grand Slams em torneio das 5 ou 6 nações, ganhou 3 Triple Crowns, 2008, 2012, 2019, o NPVAC pelo menos essa já tem, e depois de em 2017 ter ganho pela primeira vez uma equipa galesa ter ganho a Guinness Pro 14 para os seus Lunatic Scarlets, está realmente também a levar a água ao seu moinho pelos galeses. Aguilar, quem é a tua figura? A minha figura é o capitão do País de Gales, o Halloween Jones. Por sem dúvida ser a expressão máxima daquilo que eu considero ser um capitão, um líder no rugby. Não é só liderar pelo exemplo, porque ele coloca o seu corpo na frente de batalha, não se esconde, é o primeiro a dar o exemplo. Em termos defensivos, parece que rejuvenesceu, placa tudo o que mexe, faz parte dos 3 melhores dos jogadores. Dos 3 jogadores com mais placagens realizadas nestes 3 jogos do 6 Nações, e depois aquele tal aspecto que eu já frisei, que é a tomada de decisão, é o controle dos seus jogadores, e portanto ser também ao fim e ao cabo um jogador com uma boa cabeça, que sabe pensar o jogo, que sabe tomar as decisões certas, porque do ponto de vista tático muitas vezes a decisão de vamos aos postos, vamos para fora para o alinhamento, vamos jogar à mão, e tudo isso é controlado pelo capitão da equipa e, portanto, ainda para mais num jogo em que os galeses bateram de forma clara o seu guerra e até lhes depois trouxe no fim aquela cereja no topo do bolo do próprio capitão galês, içar a Triple Crown,
que é, digamos que, um título também importante dentro da competição. Para aquilo que nós tínhamos dito há uns episódios atrás, realmente ele é o capitão dos capitães. Aliás, vamos lá ver se ele está na disposição e se tem capacidade física para tal, mas o Warren Gatland, certamente, o primeiro nome que ele tem na lista para capitão dos Lions, deve ser realmente o Alan Jones. Aquela coisa que ele disse, realmente ele olha e só aquele olhar trespassa o indivíduo de alto a baixo, quer dizer, e não há ali nenhum jogador que tente fazer farinha com ele, e nos Lions nós sabemos que vai haver ali uma luta de egos, vai haver ingleses, vai haver ali uns irlandeses, e portanto certamente que Gatland, se ele tiver na disposição, vai escolher Alan Wynne Jones para capitão. Ele em 2013, nos 3 test matches, foi capitão no último, com o Sam Warburton, o Paul O'Connell tinha-se lesionado, ele já capitaneou os Lions num test match, mas foi só apenas uma vez e foi só como suplente de várias, era ele o 3º ou 4º capitão. Agora, portanto, eu também aposto para ele e ele realmente é uma figuraça, é uma grande figura. Muito bem. Aguilar, exatamente, Aguilar, quem é o teu vilão? O vilão. O vilão, não quero colocar o foco na arbitragem, já o fizemos vezes suficientes. O meu vilão é o Mario Itoje, porque eu admiro imenso o segunda linha inglês pela sua qualidade como jogador, mas tem estado muito instável, enfim, em termos mentais. Não é admissível que um jogador do nível dele, também um Lion, possa fazer tantas faltas. E isso é prejudicial para a equipa. Ele, não sei até que ponto é que alguém falou com ele, deviam ter falado com ele. Se analisam todos os aspectos do jogo, estas equipas altamente profissionalizadas, e no caso da Inglaterra ainda para mais, com uma estrutura técnica, um staff extenso, que tem especialistas para todas as áreas. Não sei se tem algum psicólogo, porque o Mario Itoje precisa, para lhe dizerem que agressividade sim, mas há que ter também um bocadinho de frieza, de cabeça, pensar o rugby, pensar que durante o jogo, se fizer 3, 4, como fez agora, fez 5 faltas, mas se fizer 3 ou 4, isso pode significar 12 pontos que a equipa encaixa hoje em dia, com os excelentes jogadores que há em todas as seleções e a este nível, e portanto tem que arrepiar caminho. Não sei se ele também é um caso, e parece-me que sim, que é um caso exemplar, paradigmático, da baixa forma, e também talvez em termos mentais, sobretudo, que alguns jogadores, a maior parte dos jogadores dos Saracens, têm patenteado. Portanto, sabemos que o cotadíssimo clube inglês, também ele campeão europeu de clubes, não há muito tempo, baixou de divisão, não é? Não tem praticamente competição doméstica em Inglaterra, isso não é nada exigente, e também o facto de estarem desmotivados porque internamente não estão a jogar ao mais alto nível. Tu vês, por exemplo, entrar o Callum Sheedy, que joga no Bristol Bears, e entra num jogo desta dificuldade, já na segunda parte, e aparece com uma naturalidade, como se estivesse ali, passa a expressão, a beber copos de água. Até faz uma jogada em que ele quebra a linha, não sei se lembram, e depois faz um passe, é um contra-ataque magnífico dos galeses. Não quebra a linha. E, portanto, quebra a linha, joga a mão, varia o jogo, aos postos, esteve 100% eficaz. E, portanto, não vemos isso, por exemplo, no Owen Farrell ou em alguns jogadores dos Saracens. Mesmo aqueles que estão no pack avançado, sei lá, os irmãos Vunipola, têm-se dado a arrastar, não é? Jogou o Mako, lá jogou, depois jogou muito cedo no jogo, queixou-se que estava com um problema físico, depois lá voltou, mas lento. O Billy Vunipola melhorou um bocadinho. Aquilo que eu acho que ainda está melhor ainda é talvez o Jamie George. Depois o Farrell não gosto. Já não é o mesmo, não é? Parece que desaprendeu. O Mario Itoje é também um caso exemplar. O Mario Itoje é um caso exemplar do momento de menor força mental, menor concentração, e isso a Inglaterra tem que dar a volta, não é? Porque esta época ainda há muito mais para tentar retificar, e sobretudo
jogadores que estão na perspectiva e estão com a ambição de serem selecionados para a divisão dos Lions. Exato. Se a divisão dos Lions ainda for avante, isso é outra dúvida. Vamos esperar. Mário Totti, o vilão. Mas pronto, mas isto, os Bristol Bears, eu arrisco-me quase a dizer que talvez sejam eles quem vençam este ano a Premiership. Vamos ver, não te esqueças que há depois meias finais e final. Sim, Grupos, mas a nível de performance, acho que... Em fase de grupos estão completamente destacados e estão muito bem, mas o resto logo se vê. Sim. O Mário Totti, que realmente ele abusa, como referiam lá na transmissão, ele abusa muito fora de jogo. Ele joga um bocadinho a Richie McCaw, mas não é Richie McCaw quem quer, é quem pode. Richie podia, Mário Totti ainda não. Ele realmente, a forma como ele geralmente está sempre ali na franja das formações espontâneas, ele ontem caiu em cima do Kieran Hardy, o pequenino Kieran Hardy. Eu acho que o pobre do Kieran Hardy, durante os próximos 3 noites, vai ter pesadelos com aquele monstro de quase 2 metros a cair em cima dele, porque realmente é impressionante. Agora realmente fez muitas faltas, é verdade. Quem é o teu vilão, Henriques? É uma pergunta. Quem é o meu vilão? Amanhã o sol vai nascer? Vai. Ou seja, amanhã é o Eddie Jones. Segunda-feira, não é? Então é o Eddie Jones. O meu vilão não é muito simples, é assim, vamos lembrarmos da Inglaterra. Eu disse aqui no início do torneio que tudo o que fosse para a Inglaterra, menos que o Grand Slam, era um desastre. Ora, o desastre está consumado. Foi consumado em casa diante dos escoceses. Ontem perdem diante do seu grande rival, o arquirrival Gales, e portanto aquilo é mesmo estilo tick in the box. Arrogância inglesa, está lá. Más exibições individuais, algumas já referidas pelo António, está lá. Cansaço e falta de poder físico nos últimos 15, 20 minutos, em que isso foi também com correspondência com aquelas 3 penalidades sucessivas feitas entre o minuto 66 e o minuto 74. Em 8 minutos dão 9 pontos a Gales. Está lá. Indisciplina. Está lá. Falta de concentração, quer no primeiro ensaio do Josh Adams, quer no ensaio do Kieran Hardy. Está lá. Quem é o responsável por isso? Eddie Jones. Portanto, Eddie Jones é o meu vilão. Curiosamente, ele... O eterno vilão, deixa-me que faça a eterno vilão. Curiosamente, ele foi, com muita graça, foi dito que ele, todos os comentadores diziam, ele mordeu a língua, porque ao contrário do que se esperaria, ele tratou muito bem Pascal Gauzer. Ele que tinha tratado muito mal Gauzer, por exemplo, naquele jogo diante de Gales na Autumn Nations Cup, já o tinha tratado mal noutras circunstâncias. Ontem portou-se, aliás, havia um comentador com muita graça que dizia que quer o capitão Farrell, quer os jogadores ingleses que falaram, quer Eddie Jones, se tivessem tido essa disciplina que tiveram nos seus comentários em campo, a Inglaterra se calhar não tinha perdido. E é verdade. Eles realmente portaram-se muito bem, como se viu logo na flash interview do Owen Farrell, que engoliu, percebeu-se o que é que ele queria dizer nas entrelinhas, ele apetecia-lhe falar, mas estava ali muito comedido. Eddie Jones também. Agora, o que é um facto é que quando nós falamos em Kieran Hardy, em Callum Sheedy, em jovens aparecerem, etc., Eddie Jones continua. E agora não sei se no próximo jogo em que vai receber a França, se vai ser agora que ele vai dar alguns metros a Max Mullins, se vai pôr a Elliot Daly de fora, se vai arriscar com alguns dos irmãos Simmons, Sam Simmons ou John Simmons, ou Joe Simmons, que, portanto, os grandes jogadores, o número 8 e o médio de abertura, melhores jogadores da Premiership da época passada, são tudo homens que há muito tempo que os especialistas ingleses estão a pedir a Eddie Jones para arriscar, para dar-lhes tempo de jogo, e ele continua a apostar eternamente nos mesmos, e as coisas realmente correram-lhe mal, e se continuar assim, pois vão continuar a correr. E portanto o meu eterno vilão, pelo menos o meu eterno vilão 2021, não quer dizer que eu não tenha dado valor como dei noutras circunstâncias, o eterno vilão 2021 é Eddie Jones. Aguilar, eu só te digo o seguinte, que é, o dia que ouvirmos o Henriques a falar bem do Eddie Jones, pá, não é com um termómetro, tem que ser com 2 ou 3 termómetros para ver se ele está com febre. Ou então uma zaragatua para ver se é o Covid. Eu também só quero acrescentar algo que é isto. Eu esqueci-me há pouco de dizer-lhe mesmo agora. Estavas a falar do Eddie Jones. Como é que a Inglaterra não utiliza, não explora no bom sentido, não cria jogadas para que ele apareça vindo do lado contrário, whatever, o que seja. O Johnny May continua a estar apagadíssimo. Quer dizer, que é o jogador mais perigoso da linha de transportes inglesa. Eu só me lembro de o ver apanhar uma bola na sua ala, na segunda parte, de resto não tocou na bola.
eu não me lembro de ver o Johnny May durante a primeira parte deste Gales-Inglaterra. Portanto, quer dizer, aquilo está tudo, não sei, está tudo muito baralhado, as coisas estão todas muito baralhadas ali entre a equipa técnica inglesa. Até é curioso, é que ontem, reparem, no jogo de Cardiff, estavam os 2 pontas dos Gloucester em campo. Um era o Johnny May, outro era o Louis Rees-Zammit, um contra o outro. Isso foi visto várias vezes. O Rees-Zammit realmente tem uns bons aninhos menos que o Johnny May, e num ou 2 sprints deixou o May para aí 1 ou 2 metros para trás. E, portanto, claramente, o render da Guarda está-se a fazer. Há jovens muito bons, muito promissores a surgirem nos clubes ingleses e ingleses. Aliás, ainda ontem pôs-se a hipótese porque é que o Rees-Zammit não joga pela seleção inglesa, podia jogar, como acontece também com o 3/4 centro galês, que não jogou ontem, mas que jogou nos outros 2 jogos. E o que é um facto é que Eddie Jones teve conversas com eles, mas as conversas não devem ter sido muito agradáveis, porque é um facto é que quando o Wayne Pivac, ou até no caso, por exemplo, do Redpath, quando o escocês, quando o Greg Townsend o contactou, deve ter sido de tal modo agradável a conversa que o Redpath, ou no caso dos 2 jogadores galeses das minhas adversárias que eu referi, eles preferiram fugir de Inglaterra quando podiam ser internacionais ingleses, e portanto o ambiente ali à volta não está muito bem. É um bocado o problema de Eddie Jones. Eddie Jones é um excelente técnico, não estou a dizer que não, mas é um bocadinho como o eucalipto, ele seca tudo muito ali à volta, e neste momento não sei se está a ser benéfico para o rugby inglês a sua presença, mas vamos continuar, vamos ver, até ao fim vai haver ainda muitos jogos e vai correr muita água, e até 2023, porque até 2023 ele vai estar ao serviço da seleção inglesa, não tenho dúvidas. Muito bem, e esperemos nós também estarmos aqui ao serviço do podcast Placagem, pelo menos até 2023, mais não seja para ouvirmos. Henrique, talvez um dia consigamos trazer aqui o Eddie Jones e talvez lhe possas ensinar algumas coisas também, do que é que ele devia de fazer ou não. Seria sem dúvida um encontro tão entusiasmante como ver uma França com a Nova Zelândia no final do Campeonato do Mundo. Coitado de mim, o Eddie Jones sabe muito de rugby, é um grande técnico, não estou a dizer que não. É teimoso, mas é um grande técnico de rugby. Pronto, então vemos quem é que é mais teimoso nesta parte, obviamente, com toda a simpatia. Portanto, é assim, ficamos então assim apalavrados, vamos ter próxima ronda, não é? Portanto, ainda, obviamente, faremos episódio sobre tal, mas querem já adiantar aqui, portanto, o próximo jogo vai ser daqui a 12 dias, portanto, ainda vai ser assim um bocadinho, mas querem já adiantar alguma coisa daquilo que vai ser, ao fim e ao cabo, a ronda 4? É muito cedo. A única coisa que podemos dizer é que no Itália-Gales, Gales vai ganhar. A França e o Escócia-Irlanda. Agora, Escócia-Irlanda, vamos lá ver como é que vai surgir, e depois o Inglaterra-França, vamos ver se há jogo, vamos ver que França se vai apresentar. Vamos ver se Eddie Jones resolve então agora fazer uma revolução. Portanto, por isso é que convém esperar ainda uns bons 10, 12 dias para esperar lá pela quinta, sexta-feira anteriores para sabermos o que é que vai haver de novidades. Exatamente. Pode mesmo haver novidades. Tinha uma piada desgraçada que a Itália conseguisse ganhar o País de Gales. Acho que era uma piada que íamos fazer para o resto dos nossos tempos, não é? Portanto, o País de Gales vencer a todos, exceto a Itália. A Itália joga outra vez em casa, portanto, é a eterna derrota. Tinha, mas não. Com aquela equipa de Gales, ainda ontem vi um comentador com muita graça que dizia o jogo enorme que fez o Toby Faletau é de tal modo que se ele jogasse sozinho ontem no principal estádio contra a Inglaterra, Gales tinha ganho mesmo. Está tudo dito. Há aqueles jogadores. Portanto, bem podem expulsar 2 ou 3 jogadores galeses em Roma, que mesmo assim não vai dar. Muito bem, ficamos então assim. Este foi mais um episódio do teu podcast Placagem e, portanto, já sabes, continuar a partilhar nas redes sociais, interage connosco, diz-nos se concordas com estes vilões, com estas figuras e com estes destaques. Isso também vale a pena para nós podermos, eventualmente, no próximo episódio, falar sobre isso, trazer aqui alguns comentários se eles existirem. Portanto, este podcast é teu, portanto, deixamos os postos abertos para que chutes. Agora cabe-te a ti saber se vais acertar ou se vais mandar ao lado, ou então fazeres como País de Gales, em que a bola vai ao poste e entra na mesma. Portanto, podes sempre fazer essa jogada. Portanto, como nós dizemos, e vocês então sabem mais de cor, aqui vamos nós para o nosso grito de guerra, em 3, 2, 1...
Hurra! Ah. Uá!